passar para um tema... A União Bíblica. Exatamente. Como e porquê se envolveu com o Ministério da União Bíblica? Ora, foi assim. O meu irmão, que tinha uma grande ligação à Igreja Lusitana por causa da música, nós, quer dizer, naquele tempo as nossas igrejas... Como é que se chamava o seu irmão? João Pinto de Carvalho. As nossas igrejas todas se davam muito bem. Os pastores também. E ainda por cima, a Igreja Lusitana é na mesma rua onde nós morávamos. Portanto, eu fui para lá, para a escola primária. O meu pai e o pastor da altura davam-se muito bem. Esse pastor da Igreja Lusitana ainda é uma das grandes referências na minha vida, na minha juventude. E o meu irmão, muito pequenino, tinha muito jeito para o órgão. Nós lá em casa tínhamos um harmóniozinho pequenino, que é nesta altura um instrumento muito bonito, que eu tenho pena de não ter dinheiro para o mandar, porque os foles aquilo já não estava, mas como móvelzinho, é um móvelzinho muito bonito, que eu penso que o meu pai trouxe do Brasil. De maneira que o meu pai, quando nós éramos ainda miúdos, mandava-nos, o meu pai já tinha aquele método de ensino que depois se tornou muito moderno, que na altura começavam para fazer o solfejo, que era uma grande chatice, que fazia com que muitos que até tivessem jeito deixassem. O meu pai não, ele mesmo depois ensinava aos jovens lá em igreja, punha-os a tocar, porque também havia aquela ideia que eles tocando desafinavam os instrumentos. O meu pai nunca se preocupou com isso, e pronto, de maneira que o meu irmão começou muito pequeno, com os seus, ele devia ter os seus 10, 11 anos, e já ia às quintas-feiras à noite, havia a reunião de oração, estudo bíblico e oração, nos Marianos, com um irmão lá da igreja, que eu me lembro que ele era cego, mas fazia os estudos bíblicos. E então pediram ao meu irmão para ir lá começar a tocar o órgão. E o meu irmão lá, muito miudinho, lá ia às quintas-feiras. Naquele tempo as crianças podiam andar à vontade na rua, mesmo à noite. E então saía da nossa casa, lá ia para os Marianos, tocar os hinos durante o culto. E, portanto, ele começou a envolver-se, a desenvolver-se também com jovens da Igreja Lusitana. E assim acabou por se criar uma grande ligação entre os jovens da nossa igreja e os jovens da Igreja Lusitana. Tu conheceste a tia Nieta, da APEC? Conheceram? A tia Nieta era da minha igreja. Trabalhava no Porto. Ela era da minha igreja. E eu lembro-me dela, isto por causa da ligação dos jovens. Está claro que a Igreja Lusitana tinha boas instalações, além do templo, tinha as instalações lá nos claustros, agora até tem mais do que tinha, porque tinha lá uma parte que tinha fechado, o claustro estava alugado e eram os arquitetos também que lá estavam, entretanto eles saíram e agora o claustro está todo como era no tempo. E havia lá, portanto havia os encontros jovens e havia lá uma sala de jogar ping-pong. E a tia Nieta, um as de ping-pong, ela ganhou ali o concurso de ping-pong, a tia Nieta ganhou. Portanto, estabeleceu-se assim esta ligação natural entre os jovens. Isto veio a propósito de quê? Do seu irmão? Do meu irmão. Ora bem, é que o meu irmão entra agora no... E então, havia nessa altura, lá nos Marianos, um movimento de apoio a rapazes miúdos dali do bairro da Madragoa.
um irmão de lá da Igreja Lusitana, que era o Senhor Balão, um homem alto, grande, forte, mas com um jeito, porque aquela rapaziada era ultra indisciplinada. E havia um salão social grande na Igreja Lusitana, onde começaram a levar os miúdos e davam-nos um lanche numa coisa que naquela altura se chamava banacau, tinha cacau e mais santos, ou não sei de quê. De maneira que aos sábados à tarde reuniam lá os miúdos, davam-nos o lanchinho e depois começaram a dar-lhes filmes. Portanto, isto era o chamariz, não é? E depois havia uma espécie de mini escola dominical, não é? Havia uma parte espiritual. E o meu irmão, e chamavam-se a esses miúdos os pintacilgos. E o meu irmão, portanto, ajudava nessas tardes de sábado. E então decidiram, não sei como, que levar um grupinho de pintacilgos. E então o meu irmão é que ainda foi aos acampamentos antes de mim, em 1952, com os pintacilgos. Foi ele e os pintacilgos. Pronto. E depois, falou muito, não é, de Carrascal. E no ano seguinte, que foi o ano em que morreu a minha mãe, nesse ano é que eu fui, então, pela primeira vez, ainda as instalações, ainda eram tendas com a palha no pomar do Senhor Neves. E havia uma regra. A regra era com o teu pai, e as regras com o teu pai eram rígidas. O teu pai tinha um jeito extraordinário para a juventude, realmente era o dom dele. Mas, evidentemente, os campos tinham que ter regras. E então, naquele pomar, uma coisa era: não podíamos tocar na fruta. Portanto, nós estivemos no Jardim do Éden, porque éramos todos jovens, tínhamos a fruta ali. As peras, eu gosto muito de peras, lembro as peras. E não podíamos tocar. E realmente nunca o Sr. Neves se queixou de lhe ter sido roubada fruta. Ainda estivemos ali uns anos na quinta do Sr. Neves. Depois, o teu pai era ajudado, quem o ajudou a abrir o trabalho foi um Instituto Bíblico da Suíça, porque o teu pai foi lá aquele ano fazer o curso teológico e conheceu lá os campos bíblicos e veio de lá com a ideia de fazer a mesma coisa aqui em Portugal. Portanto, ele foi pioneiro dos campos bíblicos mistos, porque a Igreja Lusitana, a Miss Gladys Pride, tinha feito uns campozinhos só com meninas numa quinta em Vila Franca de Xira, que era do doutor, era um médico muito conhecido, depois foi bispo da Igreja Anglicana, da Igreja Lusitana, Luís Pereira. Pronto, mas tinha sido uma coisinha a nível... E o teu pai atreveu-se a fazer em 49, creio que ainda foi uma casa alugada, ainda foi só meninas, mas depois começou logo a fazer campos mistos, o que para aquela altura foi, quer dizer, nas escolas ainda estávamos separados, e agora juntar num campo rapazes e raparigas, aquilo ele mesmo teve alguns problemas, creio que lá nas Amoreiras por isso. Mas enfim, era um jovem de 29 anos e portanto... Ele nessa altura pertencia às Amoreiras? Ele pertencia às Amoreiras. Mente aberta, portanto tinha vindo lá assim, mente aberta, foi para a frente com a ideia dele. De maneira que depois, no ano seguinte,
Então fui para o campo e a partir daí fiquei sempre ligada aos teus pais, grandes amigos da minha vida, ambos, e ambos pioneiros do ministério, porque o pastor Abel Rodrigues não podia ter feito o que fez se não tivesse ao lado dele a mulher que teve. Porque a tua mãe era uma artista, ela tinha uma habilidade, olha, eu tinha lá uma coisa que era para trazer, os cartõezinhos que ela fazia no Natal, para nos mandar as boas festas, tenho lá vários deles, e ontem tinha encontrado um, olha, pus lá na papeleira e devia ter posto logo aeroporto. Portanto, ela era uma artista. Portanto, ela nunca teve vocação para aquele trabalho que teve que fazer. Ela fez para apoiar o ministério para que o marido foi chamado, mas ela não foi chamada para o ministério. Ou antes, não sei, quer dizer, o Senhor conduziu-a, mas não que fosse esse o desejo dela. Mas desempenhou o seu papel, apoiou sempre o ministério do marido. Eu tenho uma enormíssima admiração por ela e sempre disse, sempre dei testemunho que o pastor Abel Rodrigues nunca poderia ter feito o que fez se não tivesse ao lado daquela mulher. Portanto, são os dois pilares da União Viva. O pastor Abel Rodrigues e a sua mulher. E a partir a partir daí fiquei sempre ligada, quer dizer, dirigi campos bíblicos, eu fui chefe, quer dizer, de jovens fui só chefe. Depois dei início aos campos para pessoas com mais de 60 anos, porque o pastor Abel Rodrigues quis criar aqueles campos, mas o pastor Abel Rodrigues tinha muito jeito para os jovens, mas para os idosos não tinha jeito nenhum. Porquê? Quer dizer, ele queria as mesmas regras para os adultos, queria para os jovens. Portanto, quando o pastor Abel Rodrigues tocava a campainha, nós jovens vinhamos todos a correr para ir logo para a mesa, porque se não estivéssemos lá, vinha a rabecada. Agora, as senhoras estavam a conversar, umas estavam a bordar, portanto ainda tinham que guardar as coisas dos bordados, outras estavam a ler, mas é que depois vinham com toda a calma, e o teu pai todo enervado. Eu pensei assim, bem, ele tinha-me convidado para eu ir lá estar com ele. Eu pensei assim, bem, isto assim não vai funcionar, tenho que falar com ele. E depois falei com ele e disse-lhe, olha, isto assim não funciona, porque estas pessoas com esta idade já não funcionam como os jovens. De maneira que, se quiserem, eu trato da parte toda organizativa. E o irmão fica só com a parte espiritual. E não se mete na minha parte, e eu trato do resto. E foi assim que eu comecei a dirigir na parte prática os campos das pessoas com mais de 60 anos, e correu lindamente, porque pronto, o teu pai nunca se meteu na minha área, e ele dedicava-se só à parte espiritual, onde ele era realmente excelente, um pregador excelente, o teu pai. Eu lembro-me daqueles obreiros da Suíça que vinham cá visitar o trabalho, e houve um que era filho do primeiro, que até tem a fotografia aqui neste livro, depois de mostrar, que era o Hoppler, o Fritz Hoppler. Eu lembro-me dele uma vez, estávamos lá na capela, num campo de jovens, e o teu pai estava a pregar, e ele depois
confidenciou e disse, olha, como é possível? O pastor Abel Rodrigues consegue ter os jovens todos ali presos à palavra dele, e realmente era isso. O teu pai era um pregador extraordinário e conseguia que os jovens, que são irreverentes e tudo, conseguia que eles ficassem, não era estar ali porque tinham que estar, não era, conseguia realmente captar a sua atenção. De maneira que, pronto, estive esses 10 anos nesse trabalho. Depois, entretanto, havia uma comissão nacional de que eu fiz parte durante muitos anos, mas era uma comissão só consultiva. Portanto, normalmente reuníamos, creio que uma vez por ano. Éramos de várias igrejas, vários sítios, e, portanto, pronto, conversávamos com ele, ele punha-nos os problemas do ministério, nós também solicitava, portanto, o nosso parecer, havia coisas que nós achávamos que lhes devíamos dizer, dizíamos na altura, mas era só consultivo, ele seguia ou não seguia, se não conforme entendesse. Mas funcionou sempre muito bem. Só depois, já com o irmão João Artur, é que então foram criadas como é que se chama? No fundo é Direção Nacional? Sim, mas não, as regras, como é que se chamam? O regulamento. Na altura é que, portanto, se formou um regulamento e depois houve a Direção Nacional e no regulamento, portanto, estavam especificadas as funções de cada membro da direção. Eu lembro-me que, pelo menos, eu lembro-me que na altura do teu pai chamava-se secretário-geral, depois passou a ser diretor, que ele tinha direito a veto, mas nunca nenhum usou o direito a veto. Está claro, estava lá eu própria não teria aceitado. Eu sou batista, ainda por cima funcionamos em assembleia, portanto, mas esse não sei se ainda está, mas nunca foi usado. Foi criado, portanto, o Campo Norte, para onde foi o nosso irmão Paulo Pina Leite, quando o nosso irmão João Artur saiu, o Paulo Pina Leite foi convidado para diretor, mas ele tinha a vida dele toda em Lisboa, no Porto, a mulher trabalhava numa fábrica que era dos pais, portanto, quer dizer, não era possível mudar para Lisboa com a família. Pronto, até que depois veio o André, que nós julgávamos que tinha todas as condições e que, pronto, realmente não tinha as condições para diretor da... E aqui está, quer dizer, durante 18 anos pertenci... eu era presidente, portanto havia uma direção, havia o diretor, portanto eu era presidente, não sei se era da Assembleia Geral, já não sei de que é que eu era presidente, sei que tinha o título de presidente. Fui a primeira presidente mulher na Europa. A primeira vez que eu fui à conferência, que eram de 2 em 2 anos, havia umas conferências portanto, em que ia o secretário-geral, ou o diretor do movimento, e iam com ele algumas pessoas ligadas ou que fizessem parte da direção. E a primeira, e portanto, as mulheres dos obreiros
também conheciam muito bem o pastor Abel Rodrigues, portanto, desses anos todos, não é? Conheciam-se todos muito bem. E então eu lembro-me que todas de volta de mim, elas, como é que tinha sido possível? Como é que tinha sido possível com o pastor Abel Rodrigues? Eu disse, olha, não, com o pastor Abel Rodrigues não houve problema nenhum, foi ele que me convidou. Portanto, o que criou um espanto enorme. Quer dizer, os outros eram todos considerados dos países mais avançados e era um obreiro latino que tinha convidado para presidente uma mulher. Portanto, o teu pai tinha destas coisas, quer dizer, tinha esta coragem, não é? E pronto, fiquei aqueles 18 anos, portanto, primeiro depois com o João Artur, também era uma outra pessoa com feitio difícil. Eu acho que mesmo que fui talhada para trabalhar com pessoas difíceis, com o professor Moraes Davino, Santa Maria, pastor Abel Rodrigues, pastor João Artur. O João Artur, então, era um impulsivo. De maneira que ele e os jovens, aquilo não ia dar. Eu lembro de uma das jovens, que pronto, agora é a organista da Igreja do Barreiro, um dia vir falar comigo e dizer-me que estava a ver que teria que deixar os campos e então explicar-me que não era possível, porque o irmão João Artur gritava com eles e está claro, era uma altura em que já não estavam para e ela muito preocupada de pedir a minha opinião e eu disse-lhe, bem, deixa lá, eu vou falar com ele. Lá fui falar com ele e disse, olha, passa-se isto, tu não podes agir com os jovens como era no tempo do pastor Abel Rodrigues, de esquerda em linha, porque eles agora já não aceitam isso. Portanto, tu tens um jeito enorme para os idosos, que o pastor Abel não tinha. Agora, com os jovens, isto não vai dar resultado. E então, o que é o que eu sugeri? Que se organizasse uma comissão de campistas, jovens, mas quer dizer, já com mais experiência, já de jovens adultos, e então era a comissão para jovens. E, portanto, todos os assuntos com os jovens eram tratados por essa comissão. E foi assim. Depois também começou a haver os diretores, os campos subdividiram-se muito e começou a haver diretores para os diversos campos e pronto, e deixou de haver também problemas do irmão João Artur com os campistas. Pronto, e tenho a impressão que contei tudo. Mas muito interessante essa parte. Já agora só uma pergunta difícil, que as outras foram fáceis. Sim. Porquê é que acha que durante tantos anos não se consegue arranjar um diretor para a União Bíblica? Não se consegue? Arranjar, escolher, ou que alguém aceite ser diretor da União Bíblica? Olha, eu acho que não é só para diretor da União Bíblica, é mesmo para pastores. Para isso, nós não temos, eu não tenho explicação. Eu sei que hoje os jovens já vivem, digamos, em circunstâncias financeiras de um modo geral incomparáveis àquelas que havia no tempo em que o meu pai foi pastor, em que o pastor Abel Rodrigues começou o seu trabalho, que eu lembro-me da tua mãe, a tua mãe fazia, não sei se era trabalhos de costura, se era quando o teu pai foi fazer o curso os para... Os missionários pois, a tua uma mãe... boa costureira.
Exatamente. Ótima costureira. Ótima costureira a mandar para poder mandar, ter pronto, estar cá e com a família e ainda dar uma ajudazinha ao teu pai. Hoje eu creio que poderá ser, mas isso só pode ser uma, digamos, uma explicação humana. Porque, quer dizer, quando Deus chama, em princípio, não é? Os que são chamados sentem a chamada. Está claro, sempre houve isso. Também aconteceu com Jesus. Sempre houve uns que aceitaram a chamada, pronto, segue-me e seguiram logo. Eu não tenho explicação, porque, quer dizer, eu creio que o Espírito trabalha na mesma como trabalhou sempre, sim. Ao longo de, pronto, desde o pai Abraão, não é? Porque é que não há vocações? Será que os nossos jovens das nossas igrejas estão muito, sei lá, seguem a sua vida com toda a naturalidade e talvez ou as igrejas ou os pastores também. Eu lembro que antigamente havia muitos apelos e às vezes nesses apelos, os apelos começaram a ser mal vistos, porque às vezes havia nesses apelos coisas emocionais, não é? Sim. Era naquele momento, numa emoção que a pessoa sentia e as pessoas iam à frente e às vezes não tinha passado de emoção. Mas havia outros que não, eram mesmo tocados e ficavam. Portanto, eu penso que hoje ainda funciona. Agora, será que ou realmente não há apelos, ou os jovens possam ser tocados, mas ponham a hipótese de lado, porque pronto, têm as suas vidas organizadas, não tenho explicação. Quer dizer, ou então, eu já tenho pensado muitas vezes no caso da União Bíblica e da direção. Está claro que nestes anos todos que já vão, desde que deixou de haver diretor, a União Bíblica não deixou de funcionar. Sim, claro. Saem as notas, fazem-se os campos bíblicos, tem funcionado tudo e tem havido sempre voluntários para que tudo tenha funcionado. E tem sempre havido uma direção que tem entre si distribuído o trabalho. Eu já tenho pensado, não será que esta é a forma agora de se fazer o trabalho? De haver mais o que chamaríamos crentes de base a assumirem o seu papel nas igrejas, como a gente vê nas igrejas do Novo Testamento. Há lá alguns nomes que Paulo refere que não são pastores, não são obreiros. E Paulo, olha, agora de repente lembrei-me de Lídia, não é? Lídia lá está com as mulheres a fazer oração. E depois Paulo, quando escreve a Timóteo, fala da avó, a fé que eu vi na tua avó Loide, na tua mãe Eunice. Portanto, Paulo ia pelos diversos sítios e depois, mesmo onde não havia, onde Paulo não tinha colocado um pastor, havia quem fizesse o trabalho. Não será isto que o Senhor agora quer? Que sejam as bases, falando agora em linguagem humana, que o Senhor quer que fiquem menos de braços cruzados na igreja, não podem estar. Mas assim, cantam, ouvem o sermão, gostam muito, nunca abandonam as igrejas, são contribuintes, tudo isso. Mas fica por ali. E se calhar entre estes há alguns que o Senhor queja, porque essa é a experiência que a União Bíblica me está a dar.
A experiência com o último diretor foi má. A experiência sem diretor está a ser boa. Nunca se sabe. Mais alguma coisa? Não. Que eu me lembro. Se calhar seria interessante falar um bocadinho mais sobre o seu irmão e a música. Eles, Sobre? O João Pinto Carvalho. João Pinto Carvalho. Ele não chegou a escrever hinos para a União Bíblica? O meu irmão não. Não? Não. Eu não me lembro. Foi o Armando Santiago que escreveu. Ele escreveu, foi um hino aqui para um dos, não sei se foi para os 50 anos da igreja, para a igreja lembro, mas para a União Bíblica não. A União Bíblica é o João Arturi. Não, mas além do João Arturi, E o Armando Santiago. O Armando Santiago, sim, também. Eu julgava que havia um ou dois que... Olha, eu até tenho o hinário na União Bíblica lá em casa, mas não. Não, está bem. Sou eu que estou a confundir. Que eu não me lembro. O meu irmão ele dirigiu, foi um grupo da Clube J, cantavam. Isso é que o meu irmão dirigiu. Foi um grande convite, uma pouco refletida aceitação por parte dele, que foi mesmo... Mas foi muito bom. Foi das coisas que lhe deu mais prazer, uma das coisas que lhe deu prazer na vida. Vocês são malucos, mas eu gosto muito de vocês. Eu lembro, isso é que eu me lembro, realmente, dele ser convidado para a SCUBJ e pronto. Pelas suas vocês cantarem muito bem, quer dizer, eu lembro-me muito bem, portanto... É a ideia que eu tenho agora, ele escrever, não. O meu irmão, pronto, era um bom organista, realmente sim, era. Ele não teve, no órgão foi autodidata. Sim, ele depois estudou música na Academia dos Amadores de Música, mas foi a teoria musical e história da música, outras coisas, e também estudos musicais. Mas o órgão nunca foi. O órgão foi mesmo um dom que ele foi desenvolvendo e como gostava muito de música e de tocar, ele foi desenvolvendo esse dom e tornou-se um bom organista. Ele durante anos foi também organista da Igreja Escocesa. A Igreja Escocesa deixou de ter organista e ainda era muito jovem, o meu irmão também. E então convidaram, já não sei através de quem foi, para ele ir tocar. E, portanto, durante anos, ele foi tocar à Igreja Escocesa, davam-lhe um subsídiozinho para ele, já não sei quando era, e lembro-me que até que ele teve que fazer a tropa, mas... Isso foi o patrão dele, que era o inglês, continuou naquela altura a pagar-lhe o ordenado. Portanto, as experiências com os estrangeiros, crentes aqui, nós foram boas. E portanto foi a igreja, foi organista na nossa igreja, na igreja lusitana e na igreja escocesa. A Irene chegou a ter algo, penso que é anterior, com a Aliança Evangélica, aquele coro da Aliança Evangélica, aquele grande coral que houve. Sim, lembro-me disso. Mas nunca chegou a cantar nesse coral? Como? Nunca chegou a cantar nesse coral? Não, eu cantar só cantei no coro da igreja. Isso aqui, a igreja tinha coro e cantei, sempre gostei muito de cantar e pronto, e gostei muito, enquanto aqui houve coro, gostei muito de cantar. Esse grande coral, era o Orfeão, chamava-se Orfeão, naquele tempo chamavam o Orfeão, era o Paulo Maurício, que era filho de um pastor, um grande pastor batista, e ele também tinha uma capacidade para a música, e era um grupo coral enorme, com gente de muitas igrejas, e ele conseguiu, portanto, isso era ligado ao movimento que havia na altura, que era a Juventude Evangélica Portuguesa, que reunia os jovens de todas as igrejas e que foi fechada pela PIDE.
É. Sim, sim. Sabia. Pois, não sabias? Sim, sim. Foi a PIDE. A PIDE e arranjou um argumento. É que se davam lá aulas de inglês e não tinha autorização para dar aulas de inglês. Claro que não era, eles não queriam era ter jovens juntos, não é? E nem por cima protestantes, que eram então pelos católicos seguiam uma igreja, eram umas igrejas estrangeiras, não tinham nada a ver. E a PIDE arranjou, o que foi uma pena, foi realmente, quer dizer, eles terão dado contas a Deus por ter feito isso. Eu também ouvi uma vez que a justificação da PIDE para fechar o movimento foi que havia vários jovens das Glórias e que se juntavam lá. Sim, e mas eles os jovens, medo que esses jovens pertencessem ao movimento. os jovens africanos que vinham para cá estudar, vinham para a faculdade, conheci, eles também iam lá para os campos da União Bíblica, foi lá que eu os conheci. E eles, havia um que era médico, o Liauca, que depois até casou com uma enfermeira, ela era santomense, conheceram-se no Santa Maria e casaram. Foi o meu irmão que foi, acho que foi em Ferro Muniz que casaram, foi o meu irmão que foi o organista no casamento deles. E quando foi o 25 de Abril, eles desapareceram, eles deixaram Portugal imediatamente e voltaram para as suas colónias. Eu sei que depois o meu irmão, depois numa qualquer daquelas coisas internacionais onde ele ia, por causa do trabalho que ele fazia, já quando estava na Alemanha, encontrou um deles, encontrou lá, e depois soubemos que o Liauca tinha sido morto porque tinha ido numa daquelas, acompanhado uma daquelas caravanas de africanos que saíam do norte de Angola a caminho, já não sei, de qualquer outro daqueles países que havia para ali, que recebiam os refugiados angolanos, e ele seguia numa dessas colunas e foi morto. Isso soubemos. Eu fiquei muito triste que isso lhe tivesse acontecido. Quando nós vínhamos no carro, falou de conhecer muito bem a Igreja de Santa Catarina. Como? Quando nós vinhamos no carro, falou de conhecer bem a Igreja... conheci muito bem a Igreja de Santa Catarina. Como? No tempo do pastor Guido. Do Guido de Oliveira. Mas porquê? Porque era tal coisa de todos os jovens se conhecerem. Se juntavam. Além disso, o pastor Guido de Oliveira fez uma coisa muito interessante. Ele iniciou uns encontros para jovens, era uma vez por mês. Esses encontros faziam-se na Igreja dos Amoreiras. E, portanto, era para todos os jovens, fossem dos irmãos ou não fossem, eram esses encontros, mas era só a partir dos 14 anos. E eu lembro-me, era a mais miúda, estava desejosa de ter 14 anos para poder ir a esses encontros. E logo fiz, os 14 anos, fui a esses encontros e realmente o pastor Guido de Oliveira também tinha muito jeito para dirigir os encontros de jovens, e ele mesmo escreveu vários cânticos para os jovens. Eu tenho lá em casa um livrinho, que eram os cânticos que nós cantávamos naqueles encontros mensais. E, portanto, eu também lembro, também é daquelas figuras da Igreja dos Irmãos, também há uma figura de referência com muita influência, não é? Sim, sim. Deixou marca nos irmãos. E outro que também
até por razões familiares, conheces muito bem, é o pastor Freire. Esse era um... Olha, esse também foi meu campista, num campo para mais de 60 anos, já tinha ele 80 anos. Esteve lá num dos campos, que o que me deu mal... Está a falar do José Elídio Freire. Como? Está a falar do José Elídio Freire. Como? Está a falar do José Elídio Freire. Sim, sim. E eu lembro-me dele, era uma pessoa encantadora, tranquila. E lembro-me, ele tinha uma missão ali na Rua Maria Pia, onde fazia umas reuniões com aquela rapaziada completamente indisciplinada. E ali não havia nem banacal, nem nada. O que não há dúvida é que os miúdos iam lá e enchiam lá a salinha que ele tinha alugado. Mas ele estava lá à frente a falar, eu fui lá uma vez, e aquilo era uma indisciplina. E o pastor à frente, com muita calma, ia falando, e depois às vezes chamava a atenção àquele, depois chamava a atenção ao outro, e depois continuava a falar. Quer dizer, não desistia de pôr a mensagem que tinha para eles, apesar daquela confusão toda. Portanto, eu achei aquilo uma coisa absolutamente extraordinária. E o que é certo é que os miúdos iam lá, e eu penso porquê. Eles, durante aquela hora, tinham uma pessoa só para eles, uma pessoa que lhes dava atenção. E eram crianças de rua, até podiam ter pais, mas eram muito pobres. Portanto, os pais, coitados, deviam andar a fartar-se de trabalhar e chegavam lá à noite cansadíssimos e o que havia para comer era pouco. Portanto, e estava ali aquele homem, aquele senhor com um ar fino, estava ali aquela hora, pronto, e é como nós temos sempre que pensar, é o Espírito que orienta, porque realmente... Eu também acho que sou uma pessoa vocacionada. Há pessoas que são chamadas para tarefas que só podem ser feitas por aquela pessoa. E naquele caso, portanto, é também uma das minhas grandes referências dos irmãos. Os irmãos podem ter muito orgulho nos vossos pioneiros, porque foram homens de grande envergadura. Queremos agradecer. Agradecer muito. Que eu tive muito gosto. Mais que muito. Mais que muito. Tive muito gosto em falar. Eu gostaria muito que terminássemos com a oração. Nosso Pai que estás nos céus, nós estamos muito gratos, Pai, porque Tu nos fizeste Teus filhos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és o Deus que é amor. E o amor fraternal que une os Teus filhos é o amor que vem de Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, o Ministério da União Bíblica, os seus obreiros. Nós Te agradecemos, Senhor, pelos pioneiros de todas as denominações evangélicas existentes no nosso país, e nomeadamente, Senhor, neste momento, pela denominação dos irmãos e pelos batistas, Senhor, de cujas igrejas nós somos membros. Nós Te agradecemos, Pai, porque Tu não olhaste às nossas fraquezas, às nossas desobediências em alturas da nossa vida, mas Tu nos chamaste para o Teu serviço, porque, Senhor, és Tu que tens todo o poder e és Tu quem escolhes os vasos de barro para o Teu serviço. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos por nos teres dado a oportunidade de servirmos no Ministério da União Bíblica.
Te agradecemos, Senhor, pelos teus filhos pioneiros, o pastor Abel Rodrigues, a sua esposa Maria Amélia. Te agradecemos, Senhor, porque foram fiéis à tua chamada e desenvolveram, Senhor, este ministério, deixaram com profundas raízes e, deste modo, este ministério pode, Senhor, continuar a exercer as suas funções. Até agora te agradecemos muito pelos obreiros tão dedicados, Senhor, que são no teu serviço. Ampara-os sempre, Senhor, toca também sempre nos corações dos teus filhos, das igrejas, para contribuírem para que este ministério possa continuar, Senhor, a levar pessoas a desejarem conhecer a Tua Palavra, aos que já são Teus filhos, a deixarem-se guiar pelas publicações da União Bíblica, para a leitura da Bíblia. E, Senhor, nós, do ponto de vista humano, achamos que nos faz falta um diretor. Mas Tu é que és o dono da vinha. Tu é que sabes, Pai, se a União Bíblica deve voltar a funcionar com o diretor ou deve continuar a funcionar como está a funcionar agora. O que te pedimos, Senhor, é que Tu esclareças os Teus filhos para que em cada momento possam encontrar a melhor solução para que este ministério continue. Pai, obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.